A gente está numa série de mensagens, o pastor Marcelo falou aqui no momento das ofertas, uma série desafiadora, falando sobre generosidade. E sempre é desafiador falar sobre dinheiro na igreja. O pastor Marcelo trouxe um pouquinho aqui. Por que é desafiador? Porque a gente está em meio a um contexto, principalmente Brasil, onde a gente vem por décadas. A igreja foi assolada por décadas, sendo confundida a fé cristã com promessas sobre riquezas, não é? Sobre sucesso pessoal, cura de enfermidade, uma vida sem problemas. Isso foi tomado, o Brasil foi tomado por isso durante décadas. O evangelho televisivo, que não era evangelho, era isso, a teologia da prosperidade, não é? Moldou a imagem pública do que é ser crente, não é verdade? Eu confesso que eu tenho uma dificuldade ainda, e este é um dos motivos que eu tenho uma dificuldade, quando eu estou em algum lugar e alguém faz a seguinte pergunta: o que você faz da vida? O que você faz? Eu tenho a dificuldade de responder essa pergunta, principalmente no cenário onde eu não vou poder explicar o que é ser pastor. Por exemplo, numa consulta médica, no consultório, num documento que eu preciso tirar, a pessoa faz a pergunta: o que você faz? Qual é a sua profissão? Aí ali na hora eu penso trilhões de coisas, o que eu posso falar, alguma coisa que não seja tão mentira assim, até que eu não tenho onde esconder, eu falo: não, eu sou pastor. Aí eu falo baixo às vezes, e é sempre a mesma reação, a pessoa está lá anotando, telefone e tal, o que você faz? Sou pastor. Ela dá uma olhadinha e volta. Eu entendo que talvez eu não tenha o estereótipo de pastor, mas eu também sei que há muita influência dessas mentiras que foram difundidas do que é ser pastor, do que é ser igreja, do que é ser crente. E essa influência ainda está na cabeça de muitos. E muitos, ao identificar um pastor, carrega tudo isso, né? Já pensa o quê? Pastor é aquele pilantra que está tirando dinheiro da galera, e o crente é o bobo que vai na igreja dar dinheiro. Então, há todo esse contexto quando a gente vai falar sobre finanças, sobre dinheiro dentro de uma igreja. Por isso que é tão desafiador. E assim, a gente pode pensar que passou essa época da teologia da prosperidade, porque os figurões lá, a gente já sabe que é tudo charlatão, mentiroso, sem vergonha. Mas é um ledo engano a gente achar que passou isso. Porque, na verdade, a teologia da prosperidade, ela ganhou uma nova roupa. Ela teve uma pequena mudança sutil. Pedro Pamplona, que é um pastor aqui, um jovem pastor também do Nordeste, junto com alguns amigos dele, ele escreveu alguns anos atrás um livro acerca da teologia coaching, onde ele disse que a teologia coaching é a teologia da prosperidade evoluída, ou disfarçada. E de fato passaram-se os anos e a gente vê que é muito parecido. Mudaram algumas coisas. Hoje você tem um pastor ali de grife, performático, não é? Mas que ensina as mesmas heresias, só que de forma diferente, mais sutil. Há um foco exagerado no sucesso material, ainda continua tendo. Algumas frases que eu lembro aqui, que são citadas por estes. Por exemplo: pare de pensar pequeno, você serve a um Deus grande. Não pense pequeno. Há um culto ao status ainda. Você atrai a unção que você honra. Está na moda agora. Você atrai a unção que você honra. Então você tem que honrar o seu líder espiritual, porque se você não honra ele, você está indo contra o fluxo da unção de Deus na sua vida. Você não prospera. Você quer ser um crítico, critica tudo, só porque o seu pastor está com um relógio de 300 mil reais, você quer criticar, meu irmão? Então você vai viver na pobreza, porque você não está atraindo a unção do seu líder. Tem que atrair a unção que honra. Culto ao status. Só mudou a figura. Antes tinha a fotinha lá do carinha na época da graça, agora mudou, só mudou a foto do cidadão, agora é outro cidadão e outro contexto. E todo mundo continua se alimentando disso. A fé ainda é usada como uma ferramenta de realização pessoal. Sua fé é a chave para desbloquear os seus sonhos. Isso é ter fé.
desbloquear os seus sonhos. É isso que é pregar. Isso não é verdade não, viu? Tem gente que faz assim, tipo, amém, eu creio. Ideias que continuam seduzindo corações. Essas ideias continuam seduzindo corações, até porque ninguém quer ser pobre, não é? Quem quer ser pobre aqui, dá um amém. Cadê? Não, né? Ninguém quer ser pobre. Todo mundo quer, misericórdia, todo mundo quer as portas se abrindo, né? Eu creio nas portas que vão se abrir. Ou o slogan, né? Este vai ser o melhor ano da sua vida. E aí 2026 também, calma. Em 2026 a gente renova o slogan. Todo mundo quer isso. Esse é um discurso que vende. Não é? Lota a igreja, as igrejas, né, continuam enchendo de gente. Por quê? A verdade é que a lógica continua a mesma. Esses líderes religiosos continuam enriquecendo muito, e os fiéis continuam dando dinheiro lá. Por quê? Porque os fiéis também são gananciosos. Eles olham para isso e falam assim, eu também quero, eu quero viver essa vida de prosperidade, eu quero ter o meu carro do ano, quero viajar para os Estados Unidos, quero fazer isso, quero fazer mais aquilo, então eu vou ser fiel. E aí ele vai dar o dinheiro dele na barganha. A barganha, que na teologia da prosperidade era tão feia, né? Não era mascarada, né? Dê 1.000 e você vai ganhar 10.000. A barganha continua, só que agora ela é mais mascarada. Mas continua a mesma coisa e a ganância continua crescendo nos corações. E isso é um problema para todos. Para todos. Porque esse raciocínio aí é a exploração de um desejo que está dentro de todo mundo. É a exploração da ganância. O cara vai para lá, aí ele acha que está servindo a Deus, que ele está honrando. Na verdade, ele está só aumentando a ganância no coração dele. Porque a ganância é um problema que está com todo mundo. Está comigo, está com você. Timothy Keller, no livro Falsos Deuses, ele vai falar sobre a ganância. Ele trata a ganância como um ídolo que é extremamente sutil, silencioso e coletivo. Quando você, às vezes você nem percebe e você está agindo de forma gananciosa. É coletivo. Coletivo no sentido que o Keller traz, no sentido de comparação. Você não se compara com quem tem menos que você. Você não olha assim lá para aquele bairro mais simples, para aquela cidade, aquele país mais simples, que não tem quase nada. Você não se compara, nossa, olha como eu tenho tanto e ele não tem nada. Não, a gente se compara com quem tem mais, com quem está perto, não é? No convívio. Aí eu olho para o irmão, para a irmã, mas ele tem 4 carros, tem 5 casas, 3 na praia. E eu só quero 2 casas na praia e 3 carros. Eu não sou ganancioso como esse daí. Não sou. Ele é ganancioso, eu não. E a gente não se percebe, porque a ganância, ela é coletiva. Ela está lá. E a gente vai subir no nível. Keller ele traz um estudo lá dos Estados Unidos, onde foi feita uma pesquisa, e parece que mais de 80%, se eu não me engano, dos americanos não se veem como classe alta. São classe média baixa. Eles se veem como classe média baixa. Aí eu imagino, né, Tiago, um brasileiro lá, andando na rua deles e vendo a TV de 6 meses atrás que é colocada lá, né? Não, essa não serve mais. O brasileiro ia ficar doido, né? Com a classe baixa. A ganância, ela está aí, ela é um perigo para todos nós. Nós precisamos lutar contra isso. É uma doença que você já nasceu com ela. Nossos filhos, todos nós nascemos com esse problema. E aí eu quero observar, no texto que a gente vai trabalhar hoje, qual que é o remédio para a ganância. Qual é a cura para a ganância em nossos corações? Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo vai apresentar para nós o caminho da cura para este mal que assola os nossos corações. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 6, eu vou ler até o 10. Vamos ler. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição.
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Vamos orar. Senhor, nos ajude, Pai. Faça com que essa palavra encontre morada em nossos corações, num desafio tão grande para nós, que é tratar este assunto. Que o Senhor, de fato, venha ter em nossos corações o desejo de te servir, como Camilo cantou aqui e falou, por inteiro, numa entrega inteira. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pensando neste sermão, neste texto, o texto ele apresenta o problema, a doença. A doença é a ganância. Mas eu quero olhar, através desse texto, o antídoto, que eu quero chamar de generosidade. E olhando para o remédio, eu quero que você pense na generosidade como um remédio. Quando você pega o remédio, você vai para a bula, né? Você vai ver, você vai ler ali. E nós temos o seu modo de uso. Como que eu posso utilizar a generosidade para tratar a doença em meu coração, que se chama ganância? Primeiro, como que eu posso usar? A generosidade, ela nasce em um coração piedoso e contente. A generosidade nasce em um coração piedoso e contente. 2 elementos que a gente precisa ter para fazer uso da generosidade. E olha que o texto aqui, ele começa com uma conjunção no versículo 6, que vai conectar o que foi falado anteriormente. Paulo fala, de fato o que, Paulo? De fato que ele está acabando de falar, ele acabou de falar sobre algumas coisas. No versículo 3 a 5, a gente vê o que ele falou. Ele está falando sobre os falsos mestres. Homens que tinham a aparência de pastor, que tinham até os cacuetes de pastor, se vestiam como líderes religiosos, mas que no final não passavam de homens, como Paulo vai falar aí, mente corrompida e coração desviados. Mente corrompida e coração desviado. Paulo está falando, Timóteo, tome cuidado. Tome cuidado porque estes caras, eles estão chegando. Eles estão por aí. Eles vão entrar na igreja e eles vão parecer ser um de nós, como se fossem da gente. Eles vão abrir igrejas ou startups, não é? Vão abrir negócios aí e vai parecer que é coisa de crente. Cuidado, porque na verdade o que está acontecendo neles é uma mente corrompida e um coração desviado. Por quê? Aí Paulo conclui lá no versículo 5. Porque eles olham para a vida piedosa como fonte de lucro. Vida piedosa que é vida cultica, vida de relacionamento com Deus, vida de igreja, comunidade, é isso aqui, estar juntos como igreja, a vida cultica. Eles olham para a igreja, para a vida cultica, como uma possibilidade de lucro, de enriquecimento. E, convenhamos, que igreja é um ótimo lugar para você se enriquecer, de forma espúria, de forma ilícita. Porque você não tem um governo, não é? Ali pesando. Você tem fiéis que não vão te criticar. Você doutrinando eles não te criticam. Eles criticam quem critica você. Você, o pastor deles. Você pode estar usando roupas caríssimas, blusa de 100 mil reais, tênis de 1 milhão, e tudo aquilo. E se você questionar um fiel de uma comunidade assim, ele vai brigar com você. Olha que não existe lugar perfeito, melhor que esse, para você enriquecer. E era assim que estes homens de mente corrupta pensavam. Só que aí Paulo ele vai fazer uma brincadeira aqui, quando ele diz, de fato a piedade é sim fonte de grande lucro. Porém, não o lucro que esses homens falam. O verdadeiro ganho da piedade, ele não está nos cifrões, mas no contentamento. O verdadeiro ganho do relacionamento com Deus não está num tesouro que se mensura em bens materiais. Está num tesouro incorruptível, incalculável, como o apóstolo Pedro vai falar, um tesouro eterno. Este é o lucro de uma vida piedosa, uma vida de devoção a Deus, não bens materiais. Eu sei que muitos foram influenciados por anos, acreditando em promessas que Deus nunca disse, e ainda luta contra isso.
Não, mas Deus prometeu, Deus vai fazer, eu vou ser curado, eu vou receber isso, eu vou ter a promoção, eu vou ganhar mais, tudo vai dar certo no final das contas, porque foi uma filosofia teológica pregada horrível durante muito tempo, mas o verdadeiro ganho não está aí. Paulo ainda dá um chacoalhão e fala, vamos nos lembrar aqui o que é a vida, e ele fala no versículo 7, não se esqueça, nada que você tem aqui você vai levar. Nada do que você constrói aqui, você vai levar. Nenhum patrimônio terreno que você construa vai ser colocado como crédito na eternidade. Não tem. Isso é lógico. Se você é um crente, se você crê na eternidade, isso é um argumento lógico, não é? É óbvio isso. Mas aí Paulo ele continua e ele vai trazer uma declaração, talvez uma das mais contraculturais da Bíblia, para nós nos tempos de hoje. Olha o versículo 8. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Eu te desafio a você ir ouvir qualquer pregação motivacional, ou ir a qualquer igreja com uma cultura coaching, cultura motivacional. Eu te desafio a você ir a uma igreja dessa e algum dia ouvir esse versículo sendo falado ou pregado. Eu acho que é muito difícil. Por quê? Porque aqui há um confronto direto à cultura do nunca é bastante, que no final das contas é tão enfatizada nesses meios. Aqui é um confronto com essa ideia de que nunca é um negócio revolucionário. Sabe qual é a revolução aqui que Paulo está propondo? Uma vida livre da escravidão do mais. Livre da escravidão do mais. Estudando aqui o texto, preparando a mensagem, eu até pensei numa ideia de um culto. Depois eu vou lançar, aí vai que a gente faz, né? Colocaria um culto na semana com o título Culto da Libertação. Pensa aí, ia bombar, não ia? Ia bombar isso daqui. Culto da libertação. E aí eu ia colocar nas entrelinhas, onde ninguém lê, né? Ninguém está nem aí para as letras pequenas ali. Liberte-se do desejo maldito de sempre querer mais. Venha ao culto da libertação. A gente até expulsa demônios, se precisar. Faz o combo aqui perfeito. Eu fico imaginando os testemunhos. O irmãozinho chegando para testemunhar num culto desse, falando, irmãos, eu consegui finalmente dizer, tá bom, no meu dia, e não fui fazer mais horas extras, eu finalmente consegui dizer, é o suficiente, e não gastei o meu final de semana preocupado, ou trabalhando em querer ganhar mais, eu consegui dizer, tá bom até aqui, e curtir a minha família, e a igreja fala, amém, glória a Deus, mais um liberto, não é? Falo de forma brincando assim, mas é um problema que a gente tem. A ganância é um negócio que está o tempo todo. O querer ter mais, o nunca é suficiente, é um negócio perturbador. E não sei se é com você, comigo perturba. Eu me lembro de alguns momentos de estar com Inayara, nós dois podendo ali, vamos assistir um filme, conversar, curtir, entrar na caixa do nada, nós dois juntos. E naquele lugar, naquele momento, eu começo a ficar agoniado, preocupado, perturbado, por quê? Estou perdendo tempo, eu deveria estar pensando em formas de ter uma renda melhor, ou de conseguir uma outra renda, eu poderia estar estudando tal coisa para conseguir ganhar um pouco mais. E aí eu paro aquele momento e vou para o computador e vou fazer, porque minha preocupação é que eu preciso ter mais, eu preciso ter mais. E ali o que eu tenho é deixado de lado. A verdadeira generosidade, ela nasce daqui. Se você quer fazer uso da generosidade em seu coração, ela nasce daqui. No coração que aprendeu a dizer, é suficiente. Eu não preciso sacrificar mais. Eu não preciso fazer mais. A generosidade nasce no coração daqueles que não morrem vivendo todos os dias pelo que lhes falta. Aquela pessoa que está todo dia morrendo, cada dia, porque eu preciso de alguma coisa que me falta ainda. Mas sim no coração daqueles que aprenderam a viver em gratidão pelo aquilo que tem. Poderia ter mais? Poderia. Seria legal? Seria. Mas como eu posso viver com isso e ser grato com isso? Olha o tanto que Deus já nos deu. Olha o que Ele... Na verdade, a gratidão aqui, até a generosidade, ela parte não apenas de eu olhar para as coisas que eu tenho e achar que é suficiente. É olhar para o meu Deus e encontrar nele suficiência. Falar, Deus é suficiente.
Eu não tenho, eu vou ter que aprender a lidar com o meu coração quanto a isso. Meu filho, uns dias atrás, ele perdeu o carrinho no parquinho, no condomínio, perdeu o carrinho. E aí ele chegou em casa, chateado com isso, revoltado, e aí ele falou para mim, olha a pergunta teológica que ele trouxe. Aí ele falou assim para mim, mas Deus não me ama. Por que Deus é esse que não mostra onde está o meu carrinho? Por que Deus deixou eu perder o carrinho? E aí tinha uma pessoa em casa que comentou assim, não, mas você vai achar, você vai encontrar o carrinho sim, Deus vai mostrar. E eu tive que trabalhar com meu filho, uma verdade que é difícil para mim, falar para ele, filho, não, talvez você não vai encontrar esse carrinho, você não vai. Então Deus não me ama. E ali a teologia, no meu coração, teve que ser trabalhada. Quem é Deus para mim? Pela graça dele, iluminação, eu consegui conversar com meu filho acerca do sacrifício de Jesus. Eu falei assim, olha, Deus entregou Jesus para morrer na cruz em seu lugar, em meu lugar, e você está dizendo que Deus não te ama porque você perdeu um carrinho, e Ele não vai te dar o carrinho de volta. E ele se acalmou ali. Eu não precisei fazer uma barganha no coração do meu filho acerca de quem Deus é. Como isso é um desafio em nossos corações, não é? Encontrar contentamento, suficiência em Deus. Eu perdi, talvez Deus não vai me dar, Deus não vai me devolver, Deus não vai me dar em dobro, Deus não te dê em dobro. Um tempo depois, meu filho achou o carrinho lá, um amigo achou o carrinho, não sei que rolo que foi, e nem foi isso tudo, nem foi aquela coisa, olha só, ele pegou o carrinho, eu não falei, tá vendo, filho, como Deus é fiel? Não, que bom, filho, que bom que achou o carrinho, graças a Deus, né? Que legal, mas nem ele ficou na empolgação toda que ficaria num Deus de barganha. Suficiência e contentamento, piedade, relacionamento com Deus, é o solo fértil onde floresce a generosidade. A generosidade vai começar daí. A generosidade não está, talvez uma mentira que a gente fala aos nossos corações, né? A generosidade não está na abundância dos bens. Quando a gente pensa assim, né? Poxa, o pastor Marcelo está falando sobre isso. Cara, se eu tivesse dinheiro, nossa, eu já tinha pagado tudo isso daí, já tinha comprado terreno 2 vezes, já estava construindo, já tinha feito tudo. Se eu tivesse condição, nem estaria falando sobre isso. E aí a gente pensa isso, mas não é verdade. A generosidade não nasce nas tantas coisas que a gente possa ter. A generosidade nasce na abundância do contentamento. Quando você consegue dizer, até aqui está bom, então agora eu vou olhar para o outro. Não vou ficar olhando só para mim. A vida é mais do que eu tenho. E aí há um transbordar. Olha que interessante. Transbordar de Deus na sua vida, o sinônimo é generosidade. Aí você vai começar a olhar para o outro. Pô, eu tenho tanto, por que eu vou ficar com isso aqui? E aí a gente entra olhando no remedinho generosidade, no nosso antídoto para o problema do nosso coração, a gente vê qual é o combate desse remédio. É importante você saber, né? O que ele vai combater se você tomá-lo? E é o nosso segundo ponto. A generosidade protege o coração das armadilhas da ganância. A generosidade protege o seu e o meu coração das armadilhas da ganância. Olha o versículo 9. Outra declaração aí profundamente contracultural. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Os que querem ficar ricos. Perceba, não é os que são ricos, tá certo? O ataque aqui não é contra ter uma condição. Você trabalhar e conseguir ter uma condição, não é isso. O ataque não é isso. Não é uma idolatria, adoração à pobreza. Não, de forma nenhuma. O ataque aqui que Deus está fazendo por meio da sua palavra é acerca do desejo. Quando a pessoa tem o desejo, eu quero ficar rico. E o desejo que consome, o desejo de ter é maior do que o desejo de viver, o desejo de possuir, na verdade o possui, e você acha que esse é o seu caminho. E aqui, Paulo não está falando assim, talvez você caia em ciladas. Não, aqui é fatalístico. Há um destino certo para você. Você vai ter grandes problemas. Você vai ser seduzido, corrompido, cegado e, por fim, destruído por conta desse desejo do ter mais e mais e mais.
Conselho de Deus, Provérbio 11:28, quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. E essa armadilha da ganância, ela se tornou mais visível ainda, mais fácil de ilustrar nos nossos tempos. Um estudo, há alguns anos atrás, mostrava que 80% das famílias brasileiras estão endividadas, e 85% por conta de cartão de crédito. Esse sistema que alimenta os desejos insaciáveis, não é? E aí você se vê numa escravidão financeira. Eu sei que eu estou falando com gente aqui que está nisso. Escravos, infelizmente escravizados. E a ganância, ela não aparece de uma vez só. Pronto, te dominou. Não, ela se infiltra aos poucos. É aquela pessoa que, de repente, de tanto ouvir e aquilo começar a criar, ela decide apostar. Está sendo tão falado, né? E aí vai lá e aposta um pouquinho, e aquilo alimenta um pouquinho mais o coração, e vai, aposta mais um pouquinho, e quando você vê, está começando a comprometer algumas coisinhas, e o negócio vai piorando. Aquela pessoa que se enfia em vícios para fugir da realidade, para fugir do desespero de não ter o que gostaria de ter, ou das dívidas que se enfiou por conta disso. Até mesmo leva a pessoa a perder a capacidade de reconhecer a alegria nas coisas simples. A família está lá, esperando o cidadão para passar o sábado junto, porque faz muito tempo que não consegue passar um sábado junto, não consegue fazer nada junto, de curtir, descansar, ir num parque. E aí o cidadão chega e fala assim, não, mais uma vez eu não vou poder. Por quê? Porque eu vou trabalhar, porque eu quero fazer uma renda a mais, por quê? Porque eu quero fazer uma viagem na Europa com a minha família, porque eu quero fazer isso e aquilo com a minha família, e a sua família está lá, doida para que você gastasse um tempinho com eles. Seus amigos estão lá esperando para comer a esfirra, num lugar simples, mas você não tem tempo. Por quê? Porque precisa faturar mais, precisa mais e mais e mais, para um dia ir nos melhores restaurantes da cidade. A pergunta é com quem, né? Porque talvez não sobre família, não sobre amigos de verdade. Mas estamos lá, estamos indo nisso, e a ganância vai cada vez mais aumentando. E olha que eu não estou falando de irresponsabilidade financeira, como eu disse, eu estou falando do desejo de ter ser maior do que o desejo de viver. O desejo do ter te dominar. Isso não é viver. Eu não estou falando de uma irresponsabilidade. É lógico que a gente tem que ter planejamentos. A Bíblia está cheia de conselhos acerca disso, de planejar, saber guardar o dinheiro, saber investir. Essa não é a questão aqui. A questão é o desejo no seu e no meu coração insaciável, que a gente acha que pode saciar na água, como um provérbio antigo, né? Da pessoa que vai saciar a sede na água do mar. O problema é que a água é salgada e você vai querer mais, e nunca vai ser saciado. Porque se você está tentando tomar água salgada, não dá certo. Você precisa da fonte que vem do Senhor. Ela sacia a nossa sede, não é? Jesus conta uma parábola sobre isso. É interessante como o assunto é tão tratado nas Escrituras. Em Lucas 12, Jesus fala de um homem que viu a sua colheita transbordar, abundou lá, a ponto de os seus celeiros não comportarem mais. Aí este homem teve a ideia de expandir os seus celeiros, construir celeiros maiores, para que ele conseguisse guardar tudo, e descansar, e aproveitar de toda a abundância que ele recebeu. Sabe o que Jesus fala para ele? Talvez seja para você. Jesus diz, tolo, você é um tremendo de um tolo. Esta noite certamente pedirão a sua alma. E aí, o que você tem? O que você tem? Você está lá querendo, você acha que o problema é que tem que ter celeiros maiores, porque para faturar mais, para ter mais e mais e mais. Isso é a vida de um tolo. Isso é a vida de um tolo. Jesus diz isso. Qual é o antídoto? Generosidade. A generosidade tem o poder de desintoxicar a nossa obsessão do mais e desenvolver o prazer de repartir. A gente rompe aí com a lógica da escassez. Nesses contextos motivacionais aí, fala-se da lógica da escassez, mas você rompe a lógica da escassez como? Crescendo na vida, tendo mais. E aí você vai ter mais e cada vez mais, e aí você rompeu a escassez. Não, o caminho das Escrituras não é esse, não é você ter mais. É você ter para compartilhar. Pode até existir o desejo de ter mais, mas não confie em si mesmo.
Esse é um desafio, eu tenho pensado muito, essa série tem feito me questionar muito. Deus, eu preciso olhar para renda, talvez com o sonho de como que eu posso construir alguma forma para conseguir mais renda, mas não para mim, eu preciso me tirar da jogada, eu preciso conseguir ir além de mim, além dos meus filhos, e priorizar o que o Senhor está me chamando a priorizar aqui, a ter o prazer de pensar, eu quero ter mais, porque eu quero ser usado ainda mais na vida de outras pessoas, abençoando aí missionários, famílias que necessitam, comunidade local. Eu quero ser alguém que tenha mais recursos na mão do meu Senhor, para gastar na mão do meu Senhor, investindo no reino. Isso é romper com a lógica da escassez. Por isso a verdadeira prosperidade não é acumular, mas sim abençoar. Te convido hoje a parar de pedir bênçãos para Deus. Por favor, pare de pedir. Deus, me dê essa bênção. Deus, me dê aquela bênção. Deus, eu tenho orado tanto por aquela bênção. Comece a orar para você ser bênção. Deus, me usa. Deus, usa o que eu tenho na minha mão. Deus, me ajude a olhar para as minhas finanças, para a tua glória. Peça a ser bênção, não mais tanto a ser abençoado. Que você entendeu a verdadeira riqueza que é compartilhar. Recapitulando aqui, modo de uso do nosso antídoto, você precisa de piedade e contentamento. Qual é o combate? Proteção contra as armadilhas da ganância. E por fim, qual é o seu efeito? O que a generosidade vai promover no coração daquele que usufrui desse remédio? A generosidade gera um coração livre da idolatria ao dinheiro. A generosidade gera um coração livre da idolatria ao dinheiro. É o verso 10 aí. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Eu iniciei aqui a mensagem falando que a gente tem um problema que dificulta falar sobre dinheiro, que é o cenário externo, né? A bagunça que a gente se depara, das pessoas falando tanta coisa esquisita sobre isso. Mas existe um problema maior, um desafio maior. Sabe onde está esse desafio maior? No seu coração. O maior desafio está no meu coração, porque quando a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre adoração. Quer um exercício para você fazer e você descobrir o que importa na sua vida? Chegando em casa, abra o seu extrato bancário lá, veja o seu cartão de crédito, quais são as prioridades da sua vida. Talvez ali seja a melhor forma de você identificar o que é prioridade, o que você ama, porque é onde está indo o seu dinheiro. Não é à toa que na Bíblia é tão falado sobre dinheiro. É porque Deus quer o seu dinheiro? Não, obviamente que Deus não quer o seu dinheiro. É porque quando fala sobre dinheiro, fala sobre adoração. O próprio Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Somente o dinheiro é comparado a Deus aqui, como um oposto aqui. Você não pode servir a Deus e as riquezas, a mamon. Paulo chega a dizer algo até forte. Alguns, por amarem o dinheiro, se desviaram da fé, abandonaram a fé, abandonaram a igreja, abandonaram Jesus. Por quê? Porque amaram muito mais ao dinheiro, amaram o dinheiro. Não é incomum a gente encontrar pessoas assim. São frustradas com igreja, e aí você vai ver o discurso, no final das contas, é perceptível, você detecta, existe um outro Senhor aí nesse coração, e ou essa pessoa foi traumatizada, ou foi metido nesse Senhor. Quantas vezes, irmãos, a gente pega discurso, o pastor Marcelo, não sei se ele falou nesse culto ou no outro, mas ele comentou que o crente ele é salvo, e parece que a última parte dele que é salvo é o bolso. Quantas vezes eu me deparo com discursos com crentes em Jesus, que parecem que no final das contas não foram redimidos por Jesus, pelo menos o bolso, em questões simples. Por exemplo, famílias jovens que falam sobre casamento. Casar
Deus me livre, casar, não, casar é uma furada, vai demandar, ir à igreja, manter um vínculo na comunidade dominical, semanal, não, eu poderia estar fazendo tantas outras, é puxado, não dá, assumindo compromisso financeiro, ter filhos. Esses dias eu me peguei num cenário assim, engraçado, que eu tive que ficar quieto. Era um grupo no aniversário de crianças, um grupo de uma criança, era um grupo de pais, eu estava lá na roda, e falando sobre as dificuldades de ter filhos e tudo mais, e aí tinha um filho e tal, e falando, não, a fulaninha pede mais um filho, mas eu não vou dar de jeito nenhum, como que pode, não tem como. E aí eles começaram a elencar os motivos de tudo que não é essencial, mas para eles era essencial. Teve um que falou, como que eu vou ter, porque a gente tem o costume de ter 2 viagens, uma nacional e uma internacional no ano. Como que eu vou fazer isso? Quando o filho ficar grande, já estou tendo que pagar para ele. E aí eu olhando, aí o outro, e a escola? Aí apontou para uma escola caríssima. A escola é tanto, como que eu vou pagar para o meu filho? Só motivos que não são nem de longe essenciais. E eu quieto ali, alguns me conheciam na roda, até que um deles falou assim, uma mãe falou assim, mas dá, ó o Pedro consegue. E a renda deles, eu acho que era o dobro que a minha, para mais, sei lá. E eu ali, eu fiquei quieto, mantive quieto e saí atrás do meu filho, porque eu sei que qualquer coisa que eu falasse ali ia gerar uma contenda entre maridos e mulheres, que eu vou ficar quieto aqui, deixa eles me achar como doido. Mas no âmbito da igreja isso acontece. Ter filhos parece uma coisa de doido. Ter filhos é coisa de doido. Por quê? Eu faço essa questão acende no meu coração. Será que essa pessoa serve a quem? Ao Deus soberano, que é dono de tudo, ou a Mamon? Se servir a Mamon, pelo amor de Deus, você não pode de jeito nenhum. Você não pode casar, você não pode nem ir para a igreja, cara. Porque ir para a igreja é perder dinheiro. Ir para a igreja é se envolver com o grupo, se envolver com o problema dos outros, encher sua cabeça, gastar tempo servindo, cantando, trabalhando, servindo. É tanta coisa, cara, que você tem que... E você podia estar investindo. Enquanto você está na igreja, tem outro estudando hoje, agora, para entrar na sua frente e ganhar mais que você. Não é? Ilógico. A gente tem que tomar um cuidado. Nós somos filhos de Deus. Como eu disse, não é uma vida irresponsável, mas é uma vida de confiança no senhorio de Jesus. O meu Deus tem nome e sobrenome, é Jesus Cristo. Título, né? Jesus Cristo de Nazaré. Esse é meu Deus não pode ser Mamon. Se o meu Deus for o dinheiro, eu vou ficar no desespero. O convite hoje é para você trocar a angústia, a ansiedade por confiança. Porque a ganância, ela não tira apenas a nossa paz. Como a gente viu, ela pode tirar a sua fé. Ela pode tirar a sua fé. Você pode estar vindo para a igreja e pode estar totalmente perdido e se perdendo cada vez mais. Porque a ganância pode te tirar de perto do Senhor. Uma alma atormentada. Pelo que ela gostaria, pelo que ela quer e não pode ter. Eu digo isso, irmãos, fazendo até uma observação, até para aqueles, porque a gente às vezes cai nisso, né, negócio de igreja. Não, então tá bom, vou dar meus 10%. Às vezes tem aquela pessoa que acha que é isso, eu vou dar meus 10%, eu vou ser fiel nos meus 10%. Mas não adianta nada você ser fiel aos seus 10% e estar de 4% diante dos seus 90%. Você fala assim, Deus, está aqui meus 10%, agora não fale sobre os meus 90%. Os 90% é coisa minha. Eu decido, é o meu prazer. Você está com o coração extremamente ganancioso. Também não adianta você chegar aqui e falar assim, ou dar aqui, ou dar para uma família, para alguém que precisa, falar assim, Deus, eu fui generoso com o Senhor. Eu quero que o Senhor me abençoe. Você é um ganancioso, que está achando que Deus vai agir por barganha. Deus não age por barganha. Deus abençoa o coração generoso, abençoa. Mas quem falou que abençoar com dinheiro? Quem falou? Talvez Ele vai te abençoar, te dando a oportunidade de abençoar mais gente. Ele vai colocar mais problema na sua vida. Tá aí, essa é a bênção, para você não ter um coração ganancioso. Cuidado. Que a sua oferta, que a sua entrega tenha a Deus como Senhor. Tenha de fato ao Senhor. Que haja paz em seu coração daqueles que sabem que é suficiente. Que você consiga chegar na paz do suficiente. Tá bom, até aqui tá bom. Não vou sacrificar minha família no altar de Mamon. Não vou sacrificar as minhas amizades. Não vou sacrificar a igreja local.
Porque muitos estão sacrificando. Muitos pagam horrores por uma escola top, para comprar nos melhores mercados, almoçar, jantar nos melhores restaurantes, e chega na igreja local, não está nem aí. Essa foi a questão que o pastor Marcelo levantou. Aí eu te pergunto, quanto que vale um filho seu em um ambiente onde ele vai crescer com outros amigos e amigas que amam a Deus e que vão ajudar o seu filho a conhecer mais a Jesus? Quanto que vale isso? Quanto que vale um lugar onde você chega com as suas dores e você tem palavra ali, você tem a palavra de Deus na comunidade para te auxiliar, para te ajudar? Quanto que vale isso? Quanto que vale? Você está em um ambiente onde a palavra é pregada, seu coração é renovado, mas não, isso não vale, né? O ganancioso sacrifica tudo isso no altar da ganância, no altar de Mamon. Ele sacrifica a família, mas não, o desafio para você é: sacrifique sua família no altar do Senhor, assim como Abraão. Está aqui, eu sacrifico. Sacrifique as suas finanças no altar do Senhor. Senhor, é para a tua glória. É para a tua glória que eu quero olhar para os meus recursos. A ideia de troca da idolatria para adoração, da ansiedade para a confiança. E eu termino aqui com alguns exercícios que eu estou tentando fazer, estou tentando batalhar aqui com o meu coração, na minha rotina, na minha família. Se te servir, você pode fazer uso. Primeiro, um exercício interessante é você se organizar financeiramente. Alguns falam assim: não, eu queria, mas eu não consigo, porque eu estou todo lascado, tem de onde tirar para participar, para ajudar naquele projeto, ajudar fulano. Eu queria, mas não tenho. Será que você está organizado? Às vezes você vai ver, você está todo perdido nas suas finanças. É lógico que você não vai conseguir, porque é conta atrás de conta, e aí você é financiamento atrás de financiamento, você acaba de pagar uma coisa, já faz em 15 prestações outra, porque estava na promoção, e aí já emenda outra, e você vai indo. É lógico que você não vai ter recursos para servir ao Senhor. Não viva no impulso da ganância. Existem boas referências aí. Existem boas referências hoje, não é, que nos ajudam a nos organizar financeiramente. Um outro exercício: não confundir as prioridades, como eu falei. Quem tem recebido o seu melhor? Será que é a família que recebe o melhor quando há ausência total dos pais? Será que é a família? Não é incomum eu estar nos condomínios da vida e eu chego em casa, às vezes subo com os meninos, chego cansado e falo para a Nayara: chegou o tio do parquinho. Aí ela: por quê? Porque eu e meus filhos, eu brincando com meus filhos e tendo que cuidar de mais 5, porque os outros grudando. Tio, eu falando com o Benjamin, outro: tio, você viu que eu fiz isso? Por quê? Porque esse não tem o pai, não tem a mãe lá. Geralmente é isso, não tem o pai, não tem a mãe. E aí ele está lá, e aí encontrou um tio que vai dar atenção. Mas aonde estão os pais? Estão buscando o melhor para a sua família. Será? Eu sei que a vida é dinâmica, eu sei que tem desafios, tem hora que tem que apertar um pouquinho, tem hora que tem que ficar um pouquinho ausente por conta de alguma demanda. Mas, irmãos, cuidado, né? Cuidado. Às vezes o filho já está adolescente e a gente está lá: não, é para o melhor, é para o melhor, é para o melhor, é para o melhor, é para o melhor. É para o melhor de quem? É para o melhor de uma idealização no futuro? Ou é para o melhor da sua esposa mesmo, do seu marido? Não, é para o melhor, lá na frente eu quero ser mais generoso na igreja, eu não participo tanto hoje, porque, será mesmo? Será? Quais são as prioridades? É um bom exercício. Um outro exercício que eu estou fazendo é avaliar a planilha financeira, planilha orçamentária. Talvez alguns nem tenham, né? É na loucura mesmo, passa aqui, paga aqui, vai indo. Seria bom você ter uma planilha financeira. O meu exercício é você ali avaliar a sua planilha. Como eu falei, ali você encontra um panorama ali de como que está a sua vida, como está o seu coração. Todo casal, acho que toda família é composta por aqueles que são mais generosos ou que gastam mais, e porque é mais mão fechada, né? Lá em casa eu sou mais mão fechada. E aí, quando eu falei que ia pregar sobre isso, Nayara falou: é mesmo? Que bom. Ficou dando vários indiretinhos, né, o tempo todo. Que legal, você vai pregar sobre generosidade, né? Mas realmente, eu fui olhar a planilha e eu olhei e falei: cara,
tanto de eu que tem nessa planilha aqui, cara. O tanto de eu, um tanto de preocupação minha, o tanto que envolve eu, meus filhos, minha família, meu filho. Não tem espaço para outros quase, não tem espaço para outros, para a igreja. É sempre o que sobra. Isso está errado, isso está errado. Eu preciso ser direcionado pelo Senhor nisso. Talvez seria bom você fazer uma avaliação da sua planilha, assumir um compromisso com a igreja local e, por fim, ensinar a sua família a ser generosa. Meus filhos, cara, eu olho para eles, eu fico com medo, tenho ficado com medo, porque um bocado de gananciosozinho, cara. Eles ganham presente hoje, já está perguntando presente de amanhã. O que eu vou ganhar, papai? O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? E eu estou desesperado, falei, cara, eu preciso fazer com que esses moleques enxerguem a vida para além deles, cara. Que eles consigam perceber que não termina neles o negócio. Como que eles vão enxergar no outro? Mas sabe o que eu vejo? Eu preciso enxergar para o outro, para que o meu filho também enxergue para o outro. Então nós precisamos. Talvez seria bom você incentivar a sua família a iniciativas generosas, de compromisso, que vá além de você, que vá além dos seus sonhos. Tenho certeza que haverá cura para o coração ganancioso. A generosidade é este caminho. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo confronto da Tua palavra. Como Agostinho dizia, a Tua palavra nos fere. Senhor, de fato, que ela venha nos ferir. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra não diz o que a gente quer ouvir, mas diz o que é necessário para que venhamos viver essa vida para a Tua glória, viver essa vida feliz mesmo. Não uma mentira, viver numa confusão, num engano. Que a gente consiga enxergar os recursos que o Senhor tem nos dado, na sua perspectiva. Nos ajude a perceber que somos mordomos, que somos servos. Inclusive o nosso dinheiro, ele é servo. Que o dinheiro não tome o lugar do Senhor na nossa vida, que ele seja um servo a ser usado para a Tua glória. Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude a ter mais organização financeira, nos ajude a controlar as nossas emoções, o nosso impulso, nos ajude, Pai, a ter sonhos que vislumbrem a Tua glória, não apenas o nosso conforto, as nossas vontades, Pai. Tire o nosso eu, Pai, nos ajude, Pai, a lutar contra o nosso eu, nos ajude a lutar contra os desejos nocivos da nossa carne, que a gente dá tanta vazão e a gente ainda coloca o nome do Senhor nisso. Nos ajude, Pai, nos ajude a ter um coração grato, generoso, porque o Senhor foi tão generoso ao enviar Cristo Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Não houve barganha, não houve nada em troca. O que houve foi vida para nós, vida eterna, alegria. O Senhor nos deu uma família, o Senhor nos deu um novo olhar, o Senhor nos deu a eternidade em Cristo Jesus, de forma generosa, enviando Cristo Jesus para morrer na cruz. Senhor, nos ajude a seguir o exemplo do nosso bom Senhor e também dar tudo, entregar tudo para a Tua glória. Olhar para os 10%, mas para os 90%, para tudo, para a Tua glória. Que o desejo de Te servir queime nossos corações. É nossa oração, gratos em nome de Jesus. Amém.